Olá, você já ouviu a expressão o que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta que normalmente a gente faz às crianças, né? Nós fazemos aos filhos, o que você deseja ser quando você crescer? Bom, o que nós estamos falando ali é qual é a projeção que você tem para a sua vida? Quando você olha para frente, o que você enxerga? Qual é o tipo de pessoa que você deseja ser? É óbvio que essa pergunta está contemplando as questões profissionais, financeiras, relacionamentos, uma série de coisas. Mas há algo relevante para perguntarmos que diz respeito às questões no campo da espiritualidade. O que você deseja ser como projeto de vida espiritual? A Bíblia deixa bem claro que o desejo de Deus é que nos tornemos semelhantes a Jesus, que eu e você sejamos parecidos com Cristo. Aliás, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Quando a primeira vez aqueles que temiam ao Senhor e que viviam o Evangelho foram chamados de cristãos. Era isso que estava sendo colocado naquela ocasião. Eles se parecem com Jesus, são pequenos cristos que andam sobre a terra. Nós temos que ser esses pequenos cristos, temos que ser homens e mulheres falíveis, pecadores como somos, mas parecidos com Jesus, escolhendo esse caminho da santidade em que, dia após dia, vivendo o discipulado, vamos rompendo com as nossas mazelas e pecados, fraquezas, fracassos e robustecendo a nossa fé e avançando para o padrão de Deus para nós, que é Cristo. Ele é a estatura do varão perfeito, ele é o nosso padrão, a ele devemos seguir. A palavra nos mostra em Romanos, capítulo 8, verso 29, agora na tradução da Bíblia Viva, algo muito interessante. Olha o que diz a palavra. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Quem vai até Deus e procura por Deus e pergunta a Deus, Deus, o que o Senhor deseja? Ele vai dizer, eu desejo que você seja semelhante a Jesus. Porque o resto pega carona. Quando nos tornamos semelhantes a Cristo, a nossa vida passa a funcionar. Você vai ter uma perspectiva diferente como parte de uma família, de um casamento, como parte de uma empresa, como você vai gastar seus dias, seus talentos, dons, seu dinheiro, como vão ser seus relacionamentos. Tudo é ressignificado à medida em que eu me torno semelhante a Jesus. Em seus passos, o que faria Jesus? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. O que Deus faria em meu lugar? O que Cristo faria em meu lugar? E vamos nos moldando assim. Eu quero falar sobre 3 instrumentos, normalmente inesperados, mas que são fundamentais para que Deus, o Pai, torne a nossa vida viável, espiritualmente falando, e transforme essa vida à semelhança ou à conformidade de Cristo. Eu quero falar então sobre essas 3 questões. A primeira delas é que Deus usa problemas para nos ensinar a confiar nele. Escuta isso. Deus usa os problemas para nos ensinar a confiar nele. Já vi pessoas orarem assim, Senhor, me ensine a confiar em Ti, me ajude a confiar no Senhor, eu preciso aprender a confiar no Senhor. Quando você fala isso para Deus, não tenha dúvida que algumas lutas vão vir, não para te punir, mas para te ensinar o caminho da confiança. Você jamais saberá o que é confiança se essa confiança não for testada. Você não pode dizer o quanto um carro tem de potência e como ele poderia se comportar em determinada estrada, se ele nunca for testado. E é na medida em que somos testados com os problemas, com as lutas, é que Deus nos ensina a aprender a confiar nele. Como diz Romanos capítulo 5, 3 e 4, tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Deus trabalha a partir também dos problemas. Escute que eu vou te falar uma coisa aqui. Eu sei que todos nós fugimos da dor, mas a dor, ela trabalha a nossa vida numa dimensão extraordinária. É quando dói, é quando é desconfortável, é que a nossa vida está sendo trabalhada. Os problemas, eles estão aí. E é certo que os problemas se tornam um privilégio para quando você, diante de Deus, considera o problema como uma oportunidade de crescer. Eu quero aprender a confiar no Senhor, Deus. Diante dessa crise financeira, diante desse problema de saúde da minha família, de um filho, por exemplo, diante dessa perseguição, dessa calúnia, eu quero aprender a confiar no Senhor. Uma segunda questão, um segundo instrumento
normalmente inesperado, mas que trabalha o nosso caráter e nos torna semelhantes a Jesus, é quando Deus usa a tentação para nos ensinar a obedecer, ou a provação para nos ensinar a obedecer. Diz a palavra: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Todos nós estamos sujeitos às tentações. E o tentador insistentemente nos propõe a queda. E é na medida em que eu, sendo tentado, aprendo a obedecer a Deus, é que eu cresço com essa tentação. É óbvio que muitos acabam caindo quando são tentados, acabam abrindo mão do melhor quando são tentados. Mas há muita gente, e essa deve ser uma escolha para você e para mim, que quando somos tentados, decidimos pelo caminho da obediência. Já vê histórias tremendas na Bíblia, como José do Egito, um jovem bonito, imponente, que ganhou ali um nome naquele reinado de Faraó. Ele consegue ali ser uma pessoa tão importante, em que depois de Faraó ele era a pessoa de maior relevância, e mesmo sendo quem ele era, ele jamais perdeu a perspectiva da humildade e da obediência. Um dia ele foi tentado por uma bela mulher, a esposa de Potifar, e ele, estando diante daquele momento, ele deixa bem claro para aquela mulher que ele não podia fazer aquilo. Ele amava Deus, ele respeitava o patrão dele, e ele sai fugindo. Olha, homens como José existem, não são muitos, e você pode ser como José. Você pode ser como Daniel, que escolheu ser obediente diante de uma perseguição política que ele sofreu, escolheu continuar amando a Deus e viver a obediência. Então, quando somos tentados, Deus está nos dando o privilégio, ou tentando nos ensinar a obediência, ou o caminho da obediência. E por último, um último instrumento que trabalha o nosso caráter, não que não tenham outros, estou citando apenas 3 hoje, é que Deus usa ofensas para nos ensinar a perdoar. Vez e outra somos colocados diante de situações que nós não gostaríamos de passar. Traumas, ofensas, perdas, injúrias, difamações e tantas coisas que estamos sujeitos. E é numa hora como essa que precisamos aprender a liberar perdão, precisamos aprender a perdoar. E é exatamente no mundo das ofensas que Deus nos treina para o caminho do perdão. É quando somos ofendidos, somos testados. Você não precisa liberar perdão até que você seja ofendido. De repente você fala: eu não tenho dificuldade nenhuma com mágoas e ressentimentos, mas você nunca foi ofendido. Então não tem como você fazer uma afirmação categórica se você nunca testou estas coisas. Então a ofensa, ela pode também se tornar um privilégio. Se o nosso foco é crescer naquele momento no aprendizado do perdão, da liberação do perdão. Como diz a palavra de Deus, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E Cristo um dia olhou para os seus ofensores lá da cruz, uma multidão que o crucificara. Ele olha para aquele povo e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não têm noção do que estão fazendo. Você percebe o perdão sendo liberado. Mas eu não sou Jesus, eu sou um ser humano. Ok, mas você pode ser semelhante a Jesus. Você pode desejar parecer-se com Jesus, de ocupar-se de olhar para Jesus e tentar fazer o que ele faria. Ele perdoou. Nós precisamos aprender a perdoar também. E mais do que essas 3 questões, Deus está nos testando o tempo todo. E o que Ele mais deseja é que o caráter de Jesus, seu Filho, seja forjado em nós. Possamos ser gerados de novo e trabalhados numa dimensão eterna, a ponto de, olhando para a nossa vida, possamos perceber Deus em nós. E quando as pessoas olharem para nós, também possam ver Deus na nossa vida, porque nos tornamos semelhantes a Jesus. Eu sei que é um desafio muito grande, e é na dependência de Deus que vamos conseguir dar esse salto e esse passo na direção do discipulado. Você foi criado por Deus, você foi formado por Deus exatamente para isto, para ser semelhante a Jesus. Quer vir após mim? Quer seguir a Jesus? A Bíblia diz, é preciso renúncia, é preciso negar-se a si mesmo, tomar cada dia sua cruz e segui-lo. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.